Boa noite, eu sou Jefferson. Como havíamos conversado nos vídeos anteriores, estamos dando prosseguimento às palestras de forma virtual, por enquanto, por conta de toda essa situação que nós estamos vivenciando. Então, nessa sexta-feira agora, seria o nosso 10º encontro. Sendo assim, hoje nós vamos dar prosseguimento nessa 10ª palestra do projeto Transição e Consciência, este que, como eu sempre procuro deixar bem claro, é um trabalho espiritualista realizado dentro de uma casa espírita que nos acolhe, a Fraternidade dos Humildes, com todo amor, com todo carinho, mas é um trabalho espiritualista, não especificamente espírita. Nesse trabalho nós buscamos abordar de forma mais ampla possível os temas que envolvem a nossa realidade, o nosso dia a dia, diante de várias formas de ver, né? Por vários ângulos. Hoje nós vamos tratar do tema de vibrações. Nós estamos seguindo as leis herméticas, os princípios herméticos de Hermes Trismegistus, onde nós vimos um pouquinho nas palestras anteriores, e nesse 10º encontro, 10ª palestra, né, nós vamos estar conversando sobre o seu terceiro princípio, que é o princípio das vibrações, tá bom? Então vamos lá? Só repassando, são as 7 leis herméticas, conversamos um pouquinho, explicamos um pouquinho nos vídeos anteriores desse nosso amigo aí, né, que deixou há muito tempo atrás esses princípios para nós. Nós falamos um pouquinho do mentalismo, onde tudo o que existe é criado a partir da mente, então precisou de uma mente elaborar, pensar, e depois isso se manifestou desde a criação do universo até a criação de uma caneta. Precisou de uma mente pensá-los primeiro. Nós vimos na palestra anterior a lei da correspondência, onde tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora, tudo aquilo que eu manifesto a partir do meu pensamento, a partir das minhas vibrações, a partir da minha decisão, se concretiza, se concretiza. Então, se eu estiver dentro de um espaço extremamente barulhento, tortuoso, mas eu estiver com a minha paz lá dentro, eu vou estar com a minha paz ao redor de mim. Se eu estiver num espaço extremamente elevado, tranquilo, em um templo muito harmonioso, com vibrações maravilhosas, mas eu estiver vivendo o inferno dentro de mim, eu vou estar no inferno também. Não adianta eu querer algo diferente daquilo que eu estou sintonizado. E aí nós vamos neste encontro de hoje aprofundarmos um pouquinho mais neste processo de sintonia, que vamos tratar da vibração. Nos próximos nós vamos tratar da causa e efeito, do gênero, da polaridade, do ritmo, e aí a gente avança para um pouquinho mais para frente, né? Depois vai ser uma surpresinha que está aguardando a gente aí depois do ritmo. Então vamos lá. Vibrações. Vibrações é o efeito natural de tudo que existe, pois que tudo vibra e esta vibração se manifesta como uma energia que dá a forma e a condição de se organizar os átomos em estados de onda e de matéria, causando a existência material e imaterial de tudo que vemos e compreendemos pelas nossas leis da física atual, e estamos começando a compreender pelas leis da física quântica. Então, tudo que tem, tudo que existe, tudo que vemos, tudo que tocamos e tudo aquilo que não tocamos e sentimos, ou mesmo que não sentimos, é a manifestação das vibrações. As vibrações, elas entram em harmonia ou em desarmonia, elas criam a tudo. Então, tudo que nós vemos é o conjunto e a organização dessas vibrações, a organização dessas energias. E a partir desta organização,
de como elas colocam os átomos, de como elas organizam, aí a gente tem a relação com tudo que está ao nosso redor, tanto seja de som, seja algo palpável, algo físico, algo energético, tudo isso está em movimento, tudo isso está acontecendo. E aí nós vamos entrando já no nosso camaradinha lá que vamos estudar hoje. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Então, se tudo está em movimento, tudo está vibrando, quer dizer que existe vida em tudo. Existe essência em tudo. Quando agora eu não me recordo, na experiência que realizaram, eles colocaram um laser de alta precisão numa sala hermeticamente fechada, ou seja, não tinha vento, não tinha absolutamente nada. E esse feixe de luz de alta precisão, eles miraram em uma cadeira, deixaram ali, marcando o ponto onde estava nessa cadeira, e sem um local, um laboratório, onde não havia-se vibração da terra, longe da rua, longe de tudo. E deixaram esse feixe. E depois eles, claro, foram acompanhando, verificando e verificaram que o feixe de alta precisão desse raio laser, ele não estava no ponto onde eles haviam deixado. E aí entrou o ponto de interrogação, que é o que a física quântica vem nos fazer refletir um pouquinho, né? Como que isso mexeu? Ou seja, aquela cadeira física em milésimos ali, de milésimos, ela se movimentou. Por quê? O cara falava há alguns milênios atrás, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aquele que a gente acha que está paradinho ali, ele está se movimentando. E aí é onde nós vamos buscando essas outras fontes para essa explicação. Porque nós temos, o próprio Kardec dizia, né, que a ciência, ela explica a física a partir dos efeitos. Então ela vai buscar entender tudo que está ao nosso redor a partir dos efeitos. A partir da espiritualidade, do espiritismo, da espiritualidade, desses conceitos que nós estamos, muita coisa, por exemplo, que o Chico Xavier psicografou lá, que Emmanuel, que André Luiz trouxeram lá nos anos 40, a nossa física tradicional hoje está comprovando diversas coisas. A nossa própria ciência médica está utilizando recursos que estavam nos livros de André Luiz lá dos anos 40. E hoje nós descobrimos. Então, essa outra forma de ver, esse outro ponto de vista, nos traz a ciência a partir da explicação pelas suas causas. Então, a nossa física material entende a partir do efeito, enquanto esse lado espiritual nos traz a compreensão, a busca a partir das causas. E é claro, com o avanço da ciência hoje em dia, né, isso Kardec falou lá no século XIX, hoje em dia, com o avanço da ciência, com a aceitação da própria física quântica, a gente começa a entender as coisas já mais perto da causa, não somente no efeito. E aqui está uma dessas representações bem claras, né? No universo, todo movimento é vibratório. Veja bem, no universo todo movimento é vibratório, tudo vibra no universo inteiro. Então tudo está em movimento, tudo está em constante evolução, constante desenvolvimento, constante frequência, está ajustando as suas frequências. O todo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam e vibram com seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso. Das galáxias às partículas subatômicas, tudo é movimento. A gente vê as galáxias se movimentando, as estrelas se movimentando, os planetas se movimentando ao redor dessas estrelas, tudo dentro do planeta se movimentando. A gente vê
É só olhar para o céu, a gente vê que as nuvens elas estão em cons a gente não vê a nuvenzinha parada. Ela pode até ir mais devagarzinho, o vento está mais suave, parece que está parado, mas você vai fazer uma outra coisinha, quando você olhar, pronto, ela já foi, já passou, já tem a outra, nunca para. Nós nunca paramos. "Ah, eu vou dormir, estou tranquilo". Não, não estou. Os meus órgãos continuam em movimento, porque senão meu corpo ele para de funcionar, e aí eu tenho que deixar esse corpo. E quando eu durmo, eu tenho minha projeção astral. O meu perispírito, junto com o meu espírito, eles não dormem, não param. Então o corpo parou, vai reorganizar, se restabelecer, eu vou continuar trabalhando no plano astral. Nada para, está tudo em constante movimento. A vida da gente é um constante movimento. Se a gente para, não tem sentido, alguma coisa está errada. Então, os caras já trouxeram aí para nós, né, há muito tempo atrás, que toda vibração ela ajusta a frequência e aí é a energia que flui. Energia física, energia menos física, menos densa, mas tudo é energia. Tudo é construção a partir da energia. É posto em movimento a partir da frequência, da vibração, tudo se encaixa, tudo se complementa, tudo se ajusta, né? E aí, nós vimos esses pontos a partir de Hermes Trismegistus, um conceito hermético, que tudo é vibração, tudo está em constante movimento. Esse trechinho aqui, vamos dar uma lida? O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Isso nós encontramos na Gênese de Allan Kardec, lá do século XIX. Olha que interessante como eles se conversam, né? O Hermes, lá atrás, alguns milênios atrás, o Allan Kardec, ali atrás, há praticamente 2 séculos atrás, e hoje a nossa física quântica e mesmo a nossa física tradicional já trabalha isso. A gente tem o CERN, que eles estão buscando a partícula de Deus, estão buscando lá esse elemento fundamental. O que é esse elemento fundamental que estamos com na verdade não é um só, né? Se não me engano são dois ou são três, acho que são 3 laboratórios que estão lá com os seus, com a, 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 os elementos ali que fazendo as partículas para estourar, para entender ali as partículas, para encontrar essa essência, essa matéria escura que seria fluido cósmico universal. Aquilo que deu origem a tudo, que dá origem a tudo, que é chamada a partícula de Deus. Então, tá ali. Os espíritos já vieram, já mostraram, já colocaram. Hermes já apontou, olha, tá aí, é energia, tudo é vibração, tudo é parte do mesmo sentido. Aquilo que nós já conversamos em palestras anteriores, se você quer tocar uma estrela, você toca a toca a folha de uma flor, que você vai estar tocando as estrelas, porque tudo é composto a partir da mesma essência, esse fluido cósmico universal, que ele é menos denso, mais denso, de acordo com a forma que ele é utilizado, de acordo com a forma que ele é condensado, organizado, ele forma planetas, forma pessoas, forma cadeira, forma tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos, de forma mais sutil, no plano perispiritual, no plano astral, também tem as suas formações, se utiliza dele de forma menos densa, mas com a mesma formação. Vou fazer uma cadeira no plano astral, eu vou utilizar dele, eu vou fazer uma cadeira aqui no plano físico, eu vou me utilizar dele em outra densidade, em outra organização, mas tá aí.
precisa de organizar a vibração dele, precisa de organizar a composição dos átomos para eu poder formar um perispírito, para eu poder formar uma cadeira, para eu poder me contactar com um outro irmãozinho do plano de lá ou do plano de cá, do plano de cá, do plano físico. Eu vou conversar, eu vou manifestar, eu vou dialogar com as minhas palavras. O que é que gera essas minhas palavras? O que manifesta essa minha comunicação? Eu preciso que as minhas cordas vocais produzam as vibrações necessárias para que elas sejam projetadas pela minha boca, para que essas vibrações façam vibrar ali o ouvido do meu interlocutor, que vai vibrar, e a partir disso ele vai entender o que eu estou dizendo e vai decodificar em palavras, esses sons em palavras ou em sons externos. Do mesmo jeito que eu deixo essa caneta cair, faço esses barulhos, eles criam uma vibração, que é o que eu estou produzindo com a minha voz ou com esses movimentos de algo físico em outra coisa física. Produz, e aí vem a decodificação do nosso cérebro, do nosso ouvido, passando para o nosso cérebro, para ele separar o que é voz, o que é barulho, o que é música, e a partir daí a gente vai entendendo que tudo, de uma certa forma, de uma certa forma não, de todas as formas, né? É energia e a vibração, e a frequência, tudo está interligado. Claro, a ciência separa para poder estudar, para poder entender, mas no final das contas, todos eles se intercalam, se entrelaçam, e tudo é basicamente a mesma essência. Tá? Tudo vem dali, do mesmo ponto. Esse outro trechinho aqui. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico, olha que legal, elemento primitivo, hein? É aquele que inicia a tudo. Não é bom, não é ruim. Ele apenas é um elemento a ser utilizado a partir da compreensão desse uso. Eu preciso de saber que ele existe, preciso de aceitar que ele existe, preciso de entender a sua essência e a partir daí eu vou utilizá-lo. E eu vou formar o que for necessário formar, porque ele é um elemento primitivo, ele dá início e a partir dali ele pode se tornar qualquer coisa. Pode se tornar um pensamento bom, um pensamento ruim, pode se tornar algo que gera vida, que gera outros corpos, ou pode se tornar aquilo que finda a vida. Eu posso fazer uma bomba atômica, ou eu posso fazer ali um canal para transportar água pelo deserto e transformar esse deserto em uma vasta floresta, em um pomar maravilhoso. Aí depende. Como que eu vou utilizar? Tendo ele por elemento primitivo, o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível, há de ser possível a matéria transformar em matéria, de pegar. Vou transformar em algo que é tangível, em algo que é palpável, em algo que tenha que tenha a compreensão e tenha a utilidade, mesmo eu não sabendo o que é, aqui no plano físico. A matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatizar-se em gás impalpável. Tanto pode se transformar em matéria palpável, física, como pode se transformar em matéria etérea, novamente a mesma etérea. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Olha que interessante. Podemos formar tudo com o fluido universal, mas quando ele deixa de ser, quando essa matéria deixa de existir, ela volta a ser energia. Não tem aquele do pó ao pó? Veio do pó, formou-se e depois voltou ao pó? Olha uma explicação um pouco mais profunda desse mesmo sentido. Tudo aquilo que a gente consegue formar continua
tendo a sua essência, continua existindo a sua essência. Quando a gente fala que nós somos filhos de Deus, como consequência, nós somos partículas de Deus, somos parte dele, é exatamente como todo o resto. Tudo volta à sua essência, tudo mantém a sua essência latente, viva, ali presente. A energia primordial forma o todo, que se manifestou a si próprio para poder ser compreendido, mesmo que muitos ainda não o possam fazer por completo, mas percebem já a sua existência e a sua infinitude. Aqui é um contexto de que a energia primordial que forma o todo seria Deus. Então Deus se fez manifestado de uma forma para que todo o restante pudesse também existir, para poder se perceber e para que todo o restante também percebessem a existência, o contato com esse todo. Então, o todo seria Deus, que ele está em tudo. Está em todos, está em tudo. Ele é onipresente, onipotente, indiferente da religião, indiferente da percepção que nós tenhamos, que nós criemos, não aquele senhorzinho de barba branca sentada na cadeira organizando tudo, mas se ele está em tudo, ele é algo muito mais do que isso. Ele é o próprio universo. A essência dele está no universo. Então, assim como o que é do fluido cósmico universal, quando deixa de ser, volta a ser esse fluido cósmico formado por Deus, então Deus está em tudo. Todo o restante é derivado de sua própria consciência, gerando aí a essência para a criação destes mundos, universos e galáxias, até o menor dos seres com o uso de pouquíssimos átomos acumulados. Então quer dizer que Deus, ele está em tudo. Utiliza-se da essência, utiliza-se disso que ele cria, disso que ele manifesta, essa essência, para se criar tudo. Desde as galáxias, os próprios universos, que a gente vai conversar sobre isso um pouco mais à frente, mas os próprios planetas e o menor dos seres, que utiliza-se de pouquíssimos átomos ali juntos, porque a única diferença entre nós e as outras existências físicas é a quantidade de átomos e a organização desses átomos para formar os elementos. Basicamente, são os mesmos átomos, a mesma essência, combinados de formas diferentes para formar o verme ou para formar o homem mais bem sucedido, mais inteligente que exista. Basicamente é só uma diferença de quantos átomos são organizados ali, são postos em funcionamento. Os átomos a gente já conhece, né? Lá da escola, temos os elétrons, os prótons, os nêutrons, e aí a gente forma os núcleos ali, né? Para ficar facinho de guardar, a gente tem lá o núcleo que junta a galera, temos os elétrons que ficam lá zoando, aquelas crianças hiperativas, né, que não consegue ficar parada, fica pulando para lá e para cá, fica todo agitado. Temos os prótons que fica ali juntando, dando uma organizada, e temos os nêutrons, que é aquele cara preguiçoso que está lá, que não quer saber de nada, fica lá tranquilinho, fica meio que neutro ali, não quero saber o que está acontecendo e tudo mais. E aí, dependendo da quantidade de elétrons, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons, a gente vai tendo as formações de tudo. E temos, que todos já devemos ter ouvido aí, né, falar desse elemento éter, que é também uma outra referência que nós temos aí dessas energias que está em tudo. O Tesla falava muito sobre esse elemento, sobre essa energia livre, que ela está aí, a forma de entendermos, de captá-las, de condensá-las, tanto com o nosso corpo físico, como com a combinação de alguns elementos para formarmos aí, para utilizarmos essa energia que está em tudo. Então, o Tesla trouxe
proposta, trouxe essa ideia, foi muito perseguido, foi excluído, porque imagina só, eles estão descobrindo, trabalhando com a eletricidade, vendo cifrões crescendo, de repente o cara fala, não, espera aí, mas não precisa disso aqui para gerar não, em tudo quanto é lugar tem, vamos fazer uma maquininha aqui que ela vai captar energia e vai gerar tudo. Padrão. A mesma coisa que hoje acontece com os vários cientistas que buscaram trazer esse conhecimento, buscaram manifestar aí o carro lá do interior movido a água, que não lembro qual cidade do interior que está ali, o cara pegou, conseguiu, patenteou, instalou no carro dos amigos, foram lá, compraram a patente, ele não pode mais produzir, o carro dele está lá movido a água, mas ele não pode mais produzir isso para ninguém, porque a patente foi vendida e cadê que a gente tem no mercado? Isso não é de hoje que acontece. Nosso próprio camaradinha lá, Tesla, sofreu muito isso, todas as suas experiências ali foram apreendidas, ficou meio na obscuridade por um bom tempo e hoje temos aí até a empresa lá do Elon Musk, lá, a Tesla, com carros elétricos e investindo muito em trazer à tona essa tecnologia que não é de hoje. Mas hoje para nós está sendo uma surpresa. Nossa Senhora, como isso pode? Isso não é de hoje, mas graças a Deus, finalmente hoje está começando a vir à tona. E é o uso de toda essa energia que está aí, toda essa realidade que nós vamos aos pouquinhos aceitando, compreendendo e seguindo aí essa busca. Então tá aí, tá no universo todo, tá em tudo quanto é canto, a gente encontra a formação das estrelas, a gente encontra essa mesma energia para nós. E aí eu achei interessante a gente tocar nesses dois camaradas aqui. Todo mundo já conhece aí esses amigos, Sócrates e Platão, mas o que que esses caras têm a ver com energia? O que que os caras têm a ver aí com o nosso camarada que a gente está vendo aí, o Hermes Trismegistus, lá há alguns milênios atrás, nós estamos vendo a orientação de Kardec no, no século XIX, e de repente vem esses dois camaradas. Sócrates e Platão eu acho bastante interessante a gente refletir, porque é muito difícil nós aprofundarmos um estudo com base filosófica sem bebermos um pouquinho da fonte desses filósofos, principalmente os filósofos gregos. Claro, precisamos ir para a filosofia egípcia e assim por diante, mas Sócrates e Platão eles são muito interessantes por conta de quem estuda a linha da espiritualidade e se aprofunda, a gente acaba tropeçando nesses camaradas. A gente acaba tropeçando, porque eles fizeram uma base, Hermes Trismegistus lá atrás veio, preparou uma base onde muitos utilizaram-se dela. A gente teve o Lao Tse na China, a gente teve, como já conversamos nas anteriores, né? Tivemos Buda, Krishna, o próprio Jesus trazendo bem claramente aquilo que ele deixou lá, não ficou pouca coisa dele escrita, mas a ideia, a essência permaneceu, e Sócrates e Platão, esses caras, a gente bebendo na fonte ali, que eles deixaram, a gente encontra que também a base que Jesus se utilizou. Eles também vieram preparar esse terreno para quando Jesus chegasse, ele ter um pouco as sementezinhas plantadas. O pessoal pisoteou bastante na semente ali. Secaram bastante a terra, mas trouxeram as sementes. Olha quantas sementes foram jogadas para quando Jesus chegasse, ele poder ajudar a gente a acelerar, porque esse processo transitório do próprio planeta que nós estamos passando hoje, ele não começou agora. Ele não começou lá na data limite de Chico Xavier, em julho de 2019. Ele não começou lá nos anos 70, quando Chico Xavier veio e falou, deu a entrevista lá no Pinga Fogo. Não começou lá final dos anos 60, quando o homem pisou na Lua. Esse processo nós iniciamos ele quando Jesus veio, trouxe a luz dele, ele
encarnou nesse ser físico aqui no planeta e junto com ele iluminou todo o planeta e foi onde ele deu o empurrão. Há mais de 2000 anos atrás, hein? A gente tomou esse chute, tomou esse empurrão e ainda estamos engatinhando aí. Não, estamos engatinhando não, já estamos chegando bem avançado nessa nossa próxima fase. Mas Jesus veio e deu o empurrão. E esses camaradas aqui ajudaram ele com isso. Por exemplo, a ideia do demiurgo. Platão, no seu diálogo Timeu, designa o demiurgo como sendo o Deus que ordena a matéria original e que dá forma ao universo. Veja bem, dá forma ao universo. Ou seja, o demiurgo é um fabricante que cria ele próprio a alma do mundo. A gente, dependendo da interpretação, de quem faz esta interpretação, relatam o demiurgo, eu já ouvi algumas explicações, inclusive aulas, dizendo que o demiurgo é o Deus, a base de tudo. Aqui ele deixa bem claro, o demiurgo, ele está lá no patamar de Deus, patamar bem elevado, mas ele é um fabricante. Esse demiurgo, ele deixa bem claro lá em Timeu que ele pega esta essência que alguém fez, ou seja, o demiurgo, ele tá num patamar muito elevado, mas tem alguém mais elevado que ele. Alguém preparou o material, a matéria-prima, e ele condensou essa matéria-prima e formou os planetas, e formou o planeta. Olha que interessante. A gente vê que tem fases aí. Então esse demiurgo, ele pega essa matéria, que seria esse fluido cósmico universal, que seria essa essência, essa partícula de Deus, o nome que a gente quiser dar aí, que a gente quiser seguir em qual interpretação, mas no final das contas a essência é a mesma, e aí ele fabricou a própria alma do mundo, ele fabricou o próprio planeta. E a partir dessa mesma essência que construiu o planeta, construiu tudo dentro deste planeta. Olha que ideia interessante lá no século 6 antes de Cristo. Já tinham entendido aí o que é Cristo, quem é esse cara que vem por aí. E um outro conceito muito interessante, século 6 antes de Cristo, alma. Na parte 4 do seu livro República, Platão concebe o homem como corpo e alma. Enquanto o corpo modifica-se e envelhece, o corpo físico, a alma é imutável, eterna e divina. Olha que interessante. Se o corpo físico ele envelhece e morre, e a alma ela é imutável, eterna e divina, essa alma não pode voltar? Essa alma não continua? Se ela é eterna e divina, ela continua o seu processo evolutivo. Não é nenhuma novidade. Kardec, no século XIX, trouxe algo que não era novidade, que as culturas orientais, muitas delas apontaram. Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Então, quer dizer que existe um processo constante aí. E vindo por Sócrates e Platão. Todo mundo conhece, sabe que Sócrates não deixou nada escrito, Platão reproduziu de forma escrita os ensinamentos de Sócrates, as conversas, todo o processo que eles vivenciaram juntos ali, e ele deu continuidade nessa escola socrática, né? Então, só pegando o eixo ali para quem vê aqui, pô, mas só Platão escreveu? Porque só Platão escreveu mesmo. Sócrates pensava e Platão escrevia. Então, vamos lá. A partir dessa essência e a combinação dos quarks, prótons, elétrons, nêutrons, núcleo, partículas, moléculas, fótons, formas, matéria, realidade, ilusão, percebemos as existências mais sutis e mais densas, sempre de acordo com o que nos permitimos e alcançamos no sentido da consciência. Tudo se forma com a densidade pela qual podemos perceber. Daí por diante, somente percebemos o que nos permitimos. Então nós temos tudo formado pelos átomos.
Até alguns anos atrás a gente via que o átomo era, nossa senhora, conseguimos entender um pouco mais do átomo, conseguimos dividir o átomo. Olha, manipular o átomo já é uma coisa de... A civilização avançou bastante. Só que daí a gente pegou e fez a bomba. A gente dividiu o átomo, um baita de um avanço, com certeza quem estava de fora lá olhou e falou, caramba, aprenderam, cresceram, olha, estão evoluindo. E de repente a gente vai e faz uma bomba atômica. Mas tudo bem, conseguimos entender um pouquinho mais. Passaram-se os anos, a gente começou a entender as existências dos elementos subatômicos, ou seja, antes do átomo, o que forma o átomo. E aí a gente vai vendo que, opa, o negócio a gente não entende tão bem assim não. A gente já não sabe muito bem trabalhar com isso e viu que tem as coisas que formam isso, que vem antes disso, e aí a gente vai se dando conta que quanto mais nós aprendemos, mais nós avançamos, mais nós percebemos que temos muito a avançar. Como Sócrates já dizia, né? Só sei que nada sei. E aí, o mundo é do tamanho do conhecimento que temos dele, de Terezinha Azeredo Rios. A gente só consegue compreender até onde podemos entender, podemos ver. Então, o meu mundo pode ser ali, o bairro onde eu vivo, mais longe que eu chegue até aquela região aonde tem os comércios um pouco mais apurados. Então, o meu mundo é aquilo. Eu posso passar 5, 10, 20, 80 anos nesse mesmo mundo. Não saio dali, não busco a compreensão. Beleza, para mim tá ótimo. Se não nada me atraiu para ir mais longe que isso, perfeito. Mas se algo me motivou, algo surgiu que isso não me satisfaz, então vamos lá, vamos buscar, vamos ampliar um pouquinho esse mundo. O meu mundo é o meu país, o meu mundo é a América do Sul. Conheci todos os países aqui ao redor, tenho uma compreensão, mas beleza. Mas eu quero muito mais que isso. Já não me satisfaço, e essa insatisfação constante é o que sempre nos faz avançar e avançar e avançar. Hoje a gente não se contém mais. Por que que tem tanto satélite aí rodando aqui próximo à nossa realidade, à nossa Terra, ao nosso planetinha? Ou também temos esses que estão longe. O Kepler, por exemplo, que está super distante. Nós temos vários satélites indo para tudo quanto é canto para entender, porque não dá, não cabe, não cabemos aqui aonde estamos. Então a mente vai longe e junto com a mente eu busco a compreensão. E isso é maravilhoso, porque fomos todos feitos para avançar, para evoluir, mas cada um no seu tempo. Então, se o meu mundo é até aqui e estou satisfeito com isso, beleza. Cada um tem seu tempo, é o livre-arbítrio. Mas se o mundo do outro é muito mais além, perfeito, deixo ele, eu não vou entrar em conflito, porque se eu consigo ver só até aqui, eu não posso contestar alguém que está olhando muito além. Vamos lá, quero contestar? Beleza, eu vou olhar junto, vamos juntos, e aí a gente busca. É a busca constante da evolução. E temos aí o nosso camaradinha. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Esse carinha que não foi, que nos ajudou a compreender muito bem essa questão do átomo, né? Porque o mundo dele era muito além daquilo que abrangia aonde ele estava. Então, se tudo aquilo que eu ignoro não existe para mim, então tá bom, estou satisfeito, beleza. O meu universo é esse. Quero mais? Vou quebrar essas barreiras e vou buscar mais, porque não deixa de ter. E quanto mais eu busco, mais eu compreendo que eu não sei de nada e tenho que buscar saber. Ou sei de um pouquinho que me gera a curiosidade de saber muito mais, que é justamente a ideia da própria filosofia. Toda resposta que eu adquiro, ela só
é válida a partir do momento que ela me gera alguma dúvida. Se essa resposta me satisfaz, tem alguma coisa de errado. Não podemos encaixá-la na caixinha da filosofia, porque a filosofia ela consiste em aprofundarmos, em buscarmos cada vez mais a compreensão, expandirmos, irmos sempre além daquilo que está ali posto. É buscarmos a compreensão sempre muito mais profunda. Então, se eu já atingi o fundo, quer dizer que alguma coisa está errada, porque tem muito mais aí. Ainda estamos tentando entender aquilo que é palpável, né? O que está aqui próximo a nós. Então, temos que continuar seguindo. Bom, aqui tem um pouquinho do que a gente já falou, né? Os nossos camaradinhas. A gente tem os elementos subatômicos, que já entendemos que o átomo ele não é o fim. Vamos destrinchando e a cada pouco que a ciência vai aprofundando, vai trabalhando, vai entendendo que tem algo mais e depois desse algo mais, algo que ainda não entendeu. Então, a ciência já está muito avançada, porque ela já não coloca mais, olha, provamos que isso vem até aqui. Ela, não, chegamos até aqui, por enquanto. Então, os cientistas eles estão com a mente muito mais aberta e por isso a gente está avançando muito mais rápido, muito mais amplamente do que avançamos nas últimas décadas e essencialmente nos últimos séculos, porque já estão aceitando muito mais. E a nossa querida física quântica está aí para quebrar esses paradigmas, que inclusive ela também já sofreu muito preconceito nessa linha. E aqui a gente tem um exemplo, uma diferença, por exemplo, da composição dos átomos no hélio e no carbono. São os mesmos átomos, o que difere é a quantidade de elétrons, de prótons, a quantidade de junção ali no núcleo, é a mesma coisa para nós. Os mesmos átomos que movimentam, que fazem com que eu exista, são os mesmos, essa existência física, são os mesmos átomos que fazem com que essa janela, essa cortina atrás de mim exista. A diferença são só a quantidade, como eles estão dispostos e a quantidade deles dispostos, mas somos basicamente essa mesma coisa. Bom, os átomos, os fótons também, que nós vemos as cores, as vibrações, tudo é vibração, tudo está ali. A partir dessas manifestações e construções, tudo passa a ter a forma que permitimos e aceitamos. Olha que interessante. De forma individual e coletiva, atingindo assim possibilidades infinitas ou extremamente finitas, sempre de acordo com o nosso grau de evolução e compreensão. Tudo o que está ao nosso redor é de acordo com a nossa construção. Toda a vivência que nós temos, o ambiente que nós nos alinhamos, que nós nos ajustamos, é de acordo com a minha compreensão, com a minha aceitação e a minha construção. Lembra que tudo é mente? Criei na minha mente, gerei a energia, gerei a vibração necessária, ajustei a minha frequência e aí a minha correspondência demonstra que eu me ajustei mentalmente com aquele que está pensando próximo a mim, entramos em frequência, nos ajustamos, nos aproximamos e nos relacionamos. A minha frequência é de conflito, é de batalha, ela vai ajustar a frequência com alguém que esteja no mesmo sentido e aí nós vamos conflituar juntos, nós vamos batalhar juntos, ou vamos juntos pela mesma causa, ou vamos juntos um contra o outro. A minha frequência, ela é de paz, então naturalmente eu vou me aproximar de quem eu estiver correspondendo. O que está dentro está fora. E aí nós vamos nos aproximar, o ambiente vai ser criado, porque eu vou me aproximar com este, vou me aproximar com este, os nossos atos, os nossos pensamentos vão ajustar onde nós estamos e como correspondência eu vou estar neste ambiente todo harmônico ou todo conflituoso.
aquilo que construímos de forma individual, o meu pensamento, a minha frequência, e de forma coletiva, vamos juntando as frequências dos pensamentos entre nós e vamos criando a nossa realidade do próprio planeta Terra, passando pelo que estamos passando hoje. A gente consegue ver, diante de toda essa situação, de todas as notícias, de todos os relacionamentos que a gente está vendo serem desenvolvidos, a gente está vendo os que estão surtando, desesperados, entrando nessa linha de medo e de desespero e vivenciando esse desespero, sim, adquirindo absorvendo esse vírus, se aproximando dessa realidade e sofrendo com isso. As pessoas estão sofrendo muito, porque é uma dor muito intensa, é uma morte para os familiares e para a pessoa muito dolorosa e para os familiares muito sofrido. E as pessoas estão se ajustando e outras a gente vê que está se afastando, que está aí, indo, despertando o amor. Quantos e quantos movimentos que a gente não está vendo, buscando levar alimento, buscando levar a higiene, o pessoal da área médica, o pessoal que dá essa sustentação para manter tudo funcionando, fazendo de tudo, se dedicando, e muitos até pegando, mas nem sentindo, outros pegando, sofrendo, se recuperando e indo, outros com o coração muito bom, pegando, sofrendo, mas indo com uma paz de espírito muito grande, porque é aquele negócio, se chega a hora de irmos para o outro plano, nós vamos, ou seja, com o efeito desse vírus que está aí, ou seja, escorregando no sabonete no banheiro. Tem gente que se salva de acidente de avião, muito poucos, mas acontece. E acidente de avião, a probabilidade é praticamente nula, mas tem, porque não deveria estar ali. Alguma coisa estava ali, mas aprendeu alguma lição. Então, nós criamos a nossa realidade e nos aproximamos dela. A gente vê as pessoas hoje demonstrando o seu pior, mas também a gente vê quantos e quantos demonstrando o seu melhor. Então nós estamos nessa própria transição planetária, e com isso, muita gente já vivendo nessa nova Terra, e muitos outros sofrendo com essa realidade. São as nossas criações individuais e coletivas. Continuando ali, portanto, vamos nos concentrar naquilo que construímos em nossa caminhada de forma adequada e iluminada, vendo tudo como oportunidade de aprendizado e compreensão divina. Então, a gente pode ver tudo como um castigo, como um sofrimento, é nosso ponto de vista. Muita gente está vendo e está escolhendo viver assim, ou podemos ver tudo como oportunidades de nós aprendermos, desenvolvermos e assim termos uma compreensão muito mais profunda e absorvermos, a palavra me fugiu, que era para sair, mas nós absorvermos esta realidade com essa paz e com todo esse contexto que ela traz. Eu coloquei aqui, não sei se muita gente já deve ter visto isso, porque já faz algum tempinho, né? E é meio comum a gente se deparar com esse experimento. É um experimento do Masaru Emoto. Ele colocou o elemento o elemento mais plástico, mais elástico que nós temos, o elemento físico hoje, é a água. A água, ela é extremamente mutável. Você pega um copo de água, colocou lá uma gotinha de algo poluído, se espalha num instante. Você colocou uma gotinha de água sanitária, ela fica branquinha num instante. Por isso que nós vemos nas práticas espíritas, tanto nas reuniões espíritas
coletivas, nas reuniões familiares, no Evangelho do Lar, a aguinha é posta e ao final a gente emana aquelas vibrações e o plano espiritual traz e deposita ali um remedinho na água, põe um pouquinho, se espalha e aí dá para um monte de gente. A gente vê a água benta utilizada na Igreja Católica e assim nós vamos vendo a água composta aí em vários pontos para ela levar toda essa energia. E foi essa experiência que o Masaru Emoto fez. Ele pegou ali, colocou as lentes no microscópio, olhando as moléculas da água e submeteu essa água a diferentes estímulos. Estímulo de música, estímulo de palavras, gritava, xingava ali, e aqui a gente vai vendo o formato que elas foram pegando, que as moléculas foram se ajustando de acordo com o que era emanado para elas. Elas iam captando e iam se ajustando. A gente vê ali na Sinfonia de Mozart, na música de Imagine, a palavra amor, gritando a palavra amor, escrevendo papelzinho, ele punha o papelzinho embaixo ali e a água, o copinho de água em cima, e olhava lá, ver o que se formava naquelas palavras. As palavras com xingamento, eu vou te matar, eu odeio você, e aí a gente vai vendo as moléculas se ajustando de acordo com o estímulo realizado nelas. Isso aqui não lembra um pouquinho aquilo que nós vimos lá do começo? O fluido cósmico universal é uma energia que ela pode ser boa ou pode ser ruim, pode compor um planeta ou pode compor um vírus, que é a mesma coisa. Olha ela aí bem mais próxima de nós. A água é o elemento da vida, mas também pode ser da morte. Do mesmo jeito que a gente precisa da água para viver, a gente pode morrer afogado na água. A gente precisa dessa água para poder nos refrescar, para poder nos sustentar, para poder nos manter vivos, mas dependendo do que tiver nessa água, a gente toma e ela nos envenena. Tudo depende o que vamos colocar nessa água. E aí, se tudo depende do que nós colocamos nessa água, nesse elemento primordial e esse elemento extremamente flexível, olha o corpo humano formado de quê mesmo, gente? A grande, a grande formação, a maioria do nosso corpo é formado de água. Olha que interessante. Se nós temos a maior parte do nosso corpo formado de líquido, de água, e essa água ela é extremamente maleável, se nós produzirmos a partir do nosso princípio inteligente, do nosso pensamento, lembra? Tudo é mental? Nossa mente gera a energia, ela gera a vibração, e aí essa vibração gera aquilo que nós vamos emanar para dentro, para fora. Se eu penso somente em coisas ruins, naturalmente o meu corpo, que eu sou uma grande bolsa de água, vai se tornar uma água poluída. Se eu penso em coisas boas, claro que esse meu corpo vai se tornar uma água límpida e vai se tornar algo extremamente saudável. E aí eu vou emanar, eu vou transformar isso em energia. Vocês já ouviram falar das fotos Kirlian? Então, é uma tecnologia que tira a foto do corpo áurico. O que é o corpo áurico? Se eu emano energia, se as minhas vibrações emanam energia, essa energia, ela é naturalmente a emanação de luz, é naturalmente a emanação de algo magnético. Então, nada mais justo do que ser identificado. Conforme a tecnologia avança, ela vai encontrando. E aí, eu esses tempos estava dando uma lida, tem vários comentários do pessoal questionando, porque no uso eles foram testando tudo, foram colocando mão, colocando folha, colocando pé, como a gente vê aí, foram pegando foram pegando lá tudo que tinha pela frente, encontraram o negócio, vamos testar, né? Foram pegando, tirando a foto de grampeador, da máquina, dessas coisas, e conseguiram encontrar a emanação energética nesses itens também. E o pessoal questionou, peraí, então você está querendo provar que tem aura, você está querendo provar que tem vida, mas se esses materiais inertes, como é que consegue captar algum campo em volta deles? E aí a gente volta um pouquinho
que Tesla dizia sobre energia livre? Está aí, está em tudo. O elemento éter está em tudo, ele impregna em tudo, e aí ele vai captando. A gente volta um pouquinho aqui. Nosso corpo é água, a gente emana energia, a gente forma o que nós somos e formamos o que nós emanamos. Eu emano energia, ela vai impregnar. Eu ajusto a minha frequência com outro que pensa igual, vamos nos aproximar e vamos seguir. Mesmo que estejamos nos odiando, estamos emanando ódio igual. Estamos ali, juntinho, estamos unidos. Eu interajo com as coisas que tem ao redor e vou colocando um ódio no ambiente onde eu estou, as paredes ficam impregnadas, os objetos ficam impregnados desse ódio. Eu vou emanando amor, o ambiente onde eu estou vai recebendo amor. Lembra? O que está dentro, o que está fora, da correspondência. Eu vou emanando medo, vou juntando com os outros medos, e aí a gente tem um medo generalizado em tudo quanto é canto, e naturalmente tudo ao redor vai gerar isso. E aí eu vou criando a minha realidade, a cada momento, a cada decisão, a cada palavra, a cada ação, a cada atitude que eu tenho. Quando a gente fica com aquela emoção que tem aquele pico de adrenalina, nós criamos aquela sensação de emoção, de muita euforia, e daí depois daquele relaxamento, aquela tranquilidade, a gente vai dormir tranquilo, depois de uma sessão de risada com aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, a gente vai dormir como se estivesse sendo ninado, dorme que é uma beleza, mas naqueles momentos de surto, de raiva, de ódio, que a gente não consegue nem dormir direito, a gente passa mal, naquele momento de extrema raiva, de extremo ódio que eu manifesto, aquele gosto amargo que fica na boca, eu estou criando. Meu corpo não é água? O que a minha mente está inserindo nessa água? O veneno. E aí, naturalmente, esse veneno se espalha por mim. E aí eu vou espalhando esse veneno por mim, ele vai para além de mim. Então, o meu corpo áurico, ele emana o que o meu corpo físico, energético, mental e espiritual está produzindo. A minha aura, ela vai se expandir ou vai se retrair, ela vai se escurecer ou vai se clarear de acordo com aquilo que eu estou produzindo. E naturalmente o meu campo áurico, que vai ficando ao redor de mim, eu vou encostando e vou interferindo no que eu encosto. Não tem aquelas pessoas que a gente chega, toma aquele abraço, que você tá com aquele peso, com aquela angústia, com aquela preocupação, e depois desse abraço você sai que parece que sai nas nuvens? Estamos trocando. Estamos trocando. Tem muita gente que tem essa energia, vem, te abraça, você sai livre, leve e solto, e ela sai tranquila, porque ela não pegou, ela não aceitou o que você tinha, ela só deu o que ela tinha. Mas tem também aquelas pessoas que vêm, te abraça e sai livre, ai, descarregou, e a pessoa sai que sai acabada. E aí volta para casa, ah, meu Deus, eu estava tão bem, o que aconteceu comigo? E volta até deprimida. Isso acontece. E com muitos de nós já aconteceu em algum momento da vida. Muitos de nós aprendemos a lidar com isso, outros não. Muitos de nós voltamos aliviados depois de alguém pegar essa nossa carga e voltamos carregados depois de pegar a carga de alguém. E com o tempo a gente vai aprendendo a dar e escolher o que a gente recebe. Então, é a prática. Está em tudo. A energia está em tudo ao redor de nós. A vibração, ela se manifesta a todo instante. Nada é parado. Por mais rígido, por mais intenso, por mais denso que seja algo, ali está vibrando. Para quem assiste, para quem gosta desses filmes de aventura e tudo mais, o Flash, esse novo Flash que tem aí, que está passando, nem sei que canal que é, a Regiane que falou esses dias, estava comentando depois da palestra sobre energias que nós tivemos lá quando estávamos preparando essa fase que entramos agora, ela comentou, nossa, mas é exatamente o que passou no episódio do Flash. Ele começou a vibrar com muita rapidez, e aí, vibrando, ele consegue passar do que é físico. Por quê? Porque ele começa a vibrar muito mais rápido do que aquilo que está vibrando mais devagar. Então,
vibra mais devagar, é mais denso, vibra mais rápido, é menos denso. Inclusive, quando a Regiane vê, ela vai gostar disso aí, né? Ela ficou algumas noites bem complicada depois que a Mercy disse para ela que o espírito não adianta fechar a porta porque o espírito ele não para na porta. Se o espírito quer entrar, ele é muito menos denso que a porta. Por quê? Porque ele vibra muito mais rápido e a porta vibra, se movimenta, mas muito mais lentamente. Então o espírito passa pela porta para lá e para cá. Então na época que ela tinha medo de espírito, ela teve algumas noites um pouco mais densas aí, porque ela percebeu que não adiantava fechar a porta. E depois ela veio e lembrou desse detalhe aí que ela comentou sobre esse episódio, onde ele passou a vibrar e vibrando muito mais rápido, ele passou a ultrapassar a parede e tudo mais, quando ele aprendeu a fazer isso. O conceito de vibração. Olha que legal. Bom, aqui a gente tem algumas outras fotos, e isso todo mundo já deve ter visto ou sentido em algum momento, né? Olha o tamanho da aura de um cachorrinho. Por quê? Porque eles vibram somente admiração e amor. Quanto mais amor nós vibramos, mais nós nos utilizamos dessa essência primordial, que é um elemento que está aí em tudo quanto é canto e é um elemento que tem o poder de curar psicologicamente, energeticamente, fisicamente. O amor ele tem poder de fazer qualquer coisa, de criar qualquer coisa, muito mais do que o medo, a raiva, a mágoa, de destruir, porque quanto mais raiva nós temos, mais essas esses pensamentos e energias densas nós temos, mais a nossa aura fica retraída, fica mais próximas de nós, influenciamos ao redor, porque nós nos aproximamos, juntamos um monte pesada, e aí ela fica um pouquinho, mas ela fica muito mais próxima de nós. Quanto mais amor nós emanamos, mais poder tem e mais longe vai. Então, o cachorrinho que é amor puro pode brigar, fazer o que for, aqui, chamar ele vem com todo carinho. A gente tem muito que aprender com ele e com as crianças também, que tem o mesmo princípio. As mãos que curam, a gente vê hoje o reconhecimento da linha científica, essencialmente dos cientistas que estudam a parte do corpo, que é a medicina, que são os médicos, reconhecendo o valor dessas energias, dessas terapias alternativas. Então, hospitais de grande porte hoje valorizam demais essas terapias alternativas, tanto o Reiki, quanto o passe espírita, quanto o da messiânica, que agora me fugiu o nome também, mas eles abrem espaço para essas terapias, a acupuntura e as mais diversas linhas que trabalham na energia, na restauração do corpo físico a partir da organização do corpo perispiritual, energético, áurico. Então mexe, organiza, porque eles estão todos interligados. Vamos estudar um pouquinho de chakra, que vai ser bem interessante para quem tiver essa curiosidade. Dá uma fuçadinha aí, nas próximas palestras aí mais para frente a gente vai abordar um pouquinho das questões dos chakras também. Mas quem tiver curiosidade já dá uma fuçada que vai encontrar algumas respostas aí bem interessantes até para a própria saúde, tá? E aqui nós concluímos essa nossa fase, claro que bem resumida, bem condensada, para poder não ficar tão chato, mas mesmo assim a gente passou de 1 hora, eu tentei, a ideia era de conseguirmos fazer aí em 55 minutos no máximo, bateu 1 hora, mas acabamos passando um pouquinho, peço desculpas, mas foi a condensação desse assunto que ele vai muito além disso. E aqui a gente tem essa representação que são basicamente os 7 chakras principais aí, os que condensam, mas claro que nós temos aí espalhados pelo nosso corpo alguns milhares de chakras que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Mais uma vez eu gostaria de convidar a todos para diariamente às 9 horas da noite, das 21 às 21h10, emanarmos luz verde e luz violeta para auxiliar nessa cura do planeta, para podermos passar essa fase, para sairmos do outro lado muito melhores,
porque essa mudança ela chegou e é inevitável, chegou a hora de avançarmos, então que avancemos da melhor forma possível, mais equilibrados, mais harmonizados e, acima de tudo, mais amorosos uns com os outros. Então, todos estão convidados aí diariamente das 21 às 21h10, nós emanarmos a luz verde com todo amor, com todo carinho, e a luz verde de cura e a luz violeta de transmutação, para a gente poder acelerar aí esse processo o máximo possível, juntando várias frequências de amor, de carinho, de respeito, para termos um efeito essencial, tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite, e até nosso próximo encontro aí nos próximos dias, na próxima quinzena. Fiquem com Deus.